O impacto veio seco, como se o mundo tivesse desligado e ligasse de novo, fora de ordem. Beatriz não sentiu o chão. Sentiu o frio. Um frio ríspido que subia pelas costas feito água gelada derramada de repente. O silêncio foi o primeiro barulho. Em seguida vieram os sons, bipes curtos, insistentes, ritmados como um coração mecânico. Vozes abafadas atravessando a parede da inconsciência. E então, um choro. Um choro que tremia como se fosse de alguém tentando segurar o mundo com as mãos. Ela tentou abrir os olhos. Uma luz branca cruel a cegou. Piscou, mas tudo parecia embaçado, como se ela estivesse submersa. O corpo tremia inteiro. Como se tivesse sido arrancada de um sonho ou de um pesadelo e jogada de volta ao corpo sem aviso. A boca, seca. Seca de um jeito que doía, como se tivesse passado dias engolindo poeira. Mas foi o toque que a puxou de volta. Uma mão pequena, trêmula, apertando a dela, quente, viva, úmida, os dedos da filha, Júlia. A voz dela veio logo depois, rasgada, desesperada, cortando como lâmina fina. Mãe, por favor, acorda, por favor. Beatriz queria responder. Dizer que estava ali, que estava lutando. Mas as palavras não vinham. O corpo era um peso morto, um corpo que não obedecia. Na cabeça, uma confusão de imagens embaralhadas e uma memória ainda quente. O cheiro de giz entre os dedos, a lousa verde, sua voz explicando frações com paixão. Um aluno perguntando de novo, ela sorrindo. Era quinta-feira. Ela sabia, sentia, mas algo aconteceu entre a sala de aula e essa maca gelada. Algo sério, algo que ninguém viu, ou que todos ignoraram. E no meio do caos, enquanto os sons se misturavam e a luz ferida invadia seus olhos, uma pergunta martelava com força surda no fundo da mente. Como ninguém percebeu antes? 8 meses antes. Acordar era sempre difícil, mas naquele dia parecia impossível. Beatriz sentiu como se tivesse dormido sobre pedras. A cama dura. O corpo mais ainda. O despertador tocou às 5 em ponto como todos os dias. O quarto ainda estava escuro. A casa também. Em Fortaleza, o calor já era úmido, pegajoso, mesmo antes do sol nascer. Ela se arrastou até o banheiro, as pernas pesadas, quase como se cada passo exigisse mais esforço do que o normal. Diante do espelho, ela encarou o reflexo de uma mulher de 38 anos. Olhos cansados, rosto firme. A guerreira de sempre. Mas havia algo diferente. Um fundo de cansaço que não era só físico. Uma sombra. Beatriz era professora. Escola pública. 3 turnos, 200 alunos, uma rotina que ela tinha escolhido por amor e por dever. Não havia espaço para reclamação. O café da manhã era sempre igual, pão com margarina, café preto forte, uma banana quando o dinheiro dava. Júlia ainda dormia, espalhada na cama, adolescente de 15 anos, cheia de silêncios e vontades. Banho, roupa passada, mochila com provas para corrigir, tudo cronometrado. Mas naquela manhã, ao pegar a xícara de café, a mão dela tremeu. Foi sutil, quase imperceptível. Mas aconteceu. Um tremor que percorreu do pulso até os dedos. Ela parou por meio segundo. Respirou fundo e ignorou. Professores não têm tempo para tremores. Na rua, o ônibus lotado balançava como uma montanha russa enferrujada. O corpo dela oscilava com os solavancos. De repente, uma tontura. Como se o chão sumisse, como se o ar escapasse, ela se agarrou à barra de metal. Fechou os olhos. Contou até 10. É só o calor, pensou. Fevereiro em Fortaleza era um forno. Mas ao descer do ônibus, o asfalto quente parecia girar. As pernas falharam por 1 segundo. Só 1 segundo. Mas foi suficiente. Ela disfarçou, arrumando a alça da bolsa. Fingiu procurar as chaves. Endireitou o corpo como quem veste uma armadura invisível. Fraqueza não entra em sala de aula. Na sala dos professores, o ar era denso de cansaço e café requentado. Dona Márcia, colega antiga, soltou sem pensar. Beatriz, você tá mais magra. Tá fazendo dieta? Ela sorriu. Mentiu. Disse que era o corre-corre. Mas por dentro, uma dúvida começava a crescer. As roupas realmente estavam largas. O corpo, diferente. Na aula do 6º ano, veio o primeiro susto real. Enquanto escrevia no quadro, as letras começaram a se mover. Não com os olhos, com a mente.
Os números dançavam, escorregavam, sumiam. Ela piscou. Esfregou os olhos. Tentou focar. Nada, a turma notou. Caio, o menino mais atento da sala, perguntou: Professora, a senhora tá bem? Ela virou. Forçou um sorriso. Disse que sim. Mentiu de novo, porque Beatriz aprendeu desde cedo que ser forte não era uma escolha. Era uma necessidade. Mas quantas mentiras o corpo aguenta? Antes de pedir socorro? As noites perderam a paz. Viraram labirintos silenciosos, atravessados por passos arrastados no corredor escuro. Beatriz acordava 1, 2, 5 vezes por madrugada, sempre com a mesma urgência cortante. A bexiga implorava alívio, a garganta queimava seca. Água, muita água. Era como se o corpo estivesse desidratando por dentro, mesmo com copo após copo descendo garganta abaixo. Às vezes, nem acendia a luz. Caminhava tateando, como se já soubesse cada fresta do caminho entre o quarto e o banheiro. Um roteiro que se repetia noite após noite, madrugada após madrugada. E sempre com aquela sede insaciável. Bebia direto da torneira com a pressa de quem foge de algo invisível. Mãe! Você tá acordando toda hora. Isso não é normal, disse Júlia uma noite, sonolenta, mas atenta. Beatriz sorriu. Ou tentou sorrir. É a idade, filha. Essas coisas começam a aparecer depois dos 30. Mas era mentira. E ela sabia. A verdade era que, por dentro, o medo estava crescendo. Se estendendo como um nevoeiro. Um medo mudo, abafado, difícil de explicar. O tipo de medo que ocupa o peito sem fazer barulho. No terceiro mês daquela rotina insana, ela cedeu. Procurou ajuda, marcou uma consulta em uma clínica popular. R$ 150 que apertaram o orçamento do mês, até ele gritar. Doutor Henrique mal levantou os olhos do teclado. Estresse, dona Beatriz. A senhora trabalha demais. Vou passar um ansiolítico. Vai dormir melhor. Ela saiu da sala com a receita nas mãos e um vazio no peito. A sensação era a mesma de alguém que grita em um quarto trancado e só ouve o próprio eco. Tomou o remédio por 2 semanas. O mundo ficou mais lento, a mente nublada. Os sintomas, os mesmos ou piores. E agora, havia um novo. Uma apatia cortante, como se ela estivesse assistindo à própria vida de fora. Na escola, o sofrimento virou rotina. Durante as aulas, esquecia palavras simples. Travava no meio de uma explicação, sem lembrar por onde tinha começado. As pernas pediam descanso. Ela se sentava com frequência. Tentava disfarçar, mas os olhares dos alunos pesavam. Cochichos, risos abafados, até que um dia a coordenadora a chamou. Beatriz, os pais estão reclamando, dizem que você anda dispersa. A palavra ficou ecoando como um tiro surdo. Dispersa, 15 anos de sala de aula. 15 anos de compromisso, entrega, suor. E agora, questionada. A vergonha subiu como febre. O rosto dela queimava. Mas era a alma que ardia. Foi aí que o corpo começou a cobrar com mais crueldade. O formigamento veio primeiro, suave, como se pequenas formigas caminhassem sob a pele dos pés. Depois nas mãos. À noite, a sensação era insuportável. 1000 agulhas invisíveis espetando em silêncio, sem descanso. Ela esfregava os pés com força. Mergulhava as mãos em água gelada em busca de algum alívio. Mas nada resolvia. Até um corte bobo. Uma pequena fatia no dedo enquanto picava cebola virou um alerta vermelho. A ferida não fechava. Em 3 semanas estava vermelha, dolorida, inchada. Júlia percebeu. Mãe, isso tá infeccionando, mas antibiótico era caro. E Beatriz já tinha desperdiçado demais com médicos que não viam nada além de ansiedade. Foram 12 consultas. 8 meses. Cada médico com uma explicação nova. Ansiedade, depressão, pânico, menopausa precoce, falta de vitamina. Cada receita parecia uma promessa. Mas nenhuma cumpria. Ela tomava. Esperava. Nada mudava. O dinheiro acabou. As economias evaporaram. Começou a pedir ajuda para a irmã. Pegava empréstimo, vendia o que podia da casa. Tirou a carne do prato. Só arroz e ovo. Quando dava, o espelho virou inimigo. A mulher refletida ali não era ela. A pele seca, craquelada. Os olhos fundos, rodeados de olheiras que pareciam hematomas. Os cabelos ralos, sem brilho. O corpo, magro demais. Menos 12 quilos em 6 meses. As roupas já não serviam. Penduravam, denunciando a transformação silenciosa.
No colégio, os sussurros começaram. Acho que é câncer. Será que o marido largou? Mas ninguém dizia na cara. Ninguém perguntava de verdade. E ninguém imaginava que o problema era outro. Porque a pior parte de tudo isso era a solidão. Como explicar o que não tem nome? Como contar para alguém que o próprio corpo está se desfazendo e ninguém consegue dizer por quê? Júlia tentava. Era presente. Atenta, mas era só uma menina, uma adolescente. E Beatriz sentia que precisava protegê-la, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. À noite, o único momento onde ela se permitia fraquejar era sob a água do chuveiro. Ali, escondida pelo som da água, ela chorava. Baixo, com força. Como quem tenta expulsar um veneno. Rezava. Pedia a Deus uma resposta. Qualquer resposta. Porque o desespero já não cabia no corpo. E a sensação de que o tempo estava acabando era cada vez mais forte. A manhã de quinta-feira amanheceu como um aviso. O corpo de Beatriz parecia ter desistido de acordar. Cada músculo pesava como se estivesse cheio de cimento. A cabeça girava em espirais lentas, nauseantes. A boca, uma lixa seca. A língua colada no céu da boca. Não sentia fome, sentia repulsa. O café desceu sem companhia. Nenhum alimento parecia suportável. No ônibus, ela lutava contra o enjoo como quem segura uma represa com as mãos. Contou até 100, depois até 200. Os olhos fechados, os dedos cravados na barra de ferro. Na escola, não falou com ninguém. Foi direto ao banheiro. Água no rosto. Respiração curta. O reflexo no espelho era um borrão pálido. Tentou se recompor. A primeira aula era com o 6º ano. Frações. Beatriz sabia ensinar aquilo até de olhos fechados. Era sua zona de conforto, ou ao menos costumava ser. Começou a escrever no quadro, mas a mão tremia. Não os números, ela. A mão escrevia trêmula, errando linhas, como se não soubesse mais obedecer. Virou-se para a turma tentando sorrir. Mas as palavras saíram arrastadas, pastosas. O ar parecia pesado. Os rostos dos alunos duplicavam, triplicavam, flutuavam no espaço como fantasmas. Um suor frio escorreu pela nuca. O chão, que sempre esteve sob seus pés, agora parecia se mover. Professora! A voz de um aluno atravessou tudo, mas já era tarde. O chão subiu. O corpo caiu. Um baque seco. Depois, o nada. O mundo apagou. O corpo dela tremia descontroladamente, sem consciência. Convulsionava, como se quisesse expulsar tudo de dentro. As crianças gritavam. A sala virou caos. A diretora entrou correndo pálida. Chamaram a ambulância. Alguém chorava. E no meio do tumulto, Caio, o aluno atento, o mesmo que sempre perguntava: "Tá tudo bem?" Se estava ali, segurando a mão dela com força, tentando ser grande, tentando acreditar. "Vai ficar tudo bem, professora." Vai ficar tudo bem, mas nada estava bem. No hospital, a urgência tomou conta. Médicos entravam e saíam. Luzes, tubos, aparelhos. A cena era um campo de batalha silencioso. O médico plantonista não perdeu tempo com rodeios. Glicemia em 38 miligramas por decilitro. Mais 15 minutos e ela entraria em coma hipoglicêmico. Júlia, chamada às pressas, chegou com o rosto branco de pavor. Como assim? A minha mãe não é diabética? O médico folheou os exames que Beatriz sempre levava dobrados na bolsa, como uma espécie de escudo. Aqui, glicemia de jejum em 120, 130, sempre no limite. E essa hemoglobina glicada de 8,2%, registrada há 3 meses. Isso já é diagnóstico. Ninguém comentou isso com vocês? Júlia ficou muda. Nada fazia sentido. Ou talvez tudo fizesse. A raiva veio primeiro, não aquela raiva barulhenta, mas uma raiva densa, quente, que queimava por dentro. Beatriz apertou os lençóis com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O corpo ainda doía. Mas a dor que incomodava era outra. 8 meses. 8 meses gritando sem ser ouvida. Implorando por ajuda e recebendo receitas vazias. Palavras vazias. Estresse. É sua cabeça. Relaxa. Você precisa dormir melhor. E o tempo todo, os sinais estavam ali, esfregados nos olhos de quem quis olhar, mas não viu. No dia seguinte, o endocrinologista veio com o diagnóstico final. Diabetes tipo 2, provavelmente há mais de 1 ano. Todos os sintomas estavam ali.
Muita urina, sede excessiva, perda de peso, visão turva, neuropatia começando. Como isso passou despercebido por tanto tempo? É preocupante. Preocupante. A palavra caiu como uma bofetada. Júlia chorava num canto do quarto. Tentava esconder o rosto, mas o soluço era incontrolável. A culpa foi minha. Eu devia ter forçado mais. Levado ela em outro lugar. Beatriz virou o rosto. A voz saiu fraca, mas firme. Não é sua culpa, filha. Você fez o que pôde. Quem falhou? Foram eles. A medicação foi iniciada. Metformina. A alimentação teria que mudar radicalmente. Monitoramento constante da glicose. Caminhadas. Disciplina. A senhora teve sorte, disse o médico. Mas alguns meses e os danos seriam irreversíveis. Rins, visão, coração. O diabetes não tratado é uma sentença de morte lenta. Sorte. Beatriz quase riu. Um riso seco. Um riso sem som. Se aquilo era sorte, ela não queria imaginar o que era azar. Naquela noite, jamais consciente, pegou o celular. Pesquisou. Diabetes tipo 2, sintomas ignorados. Diagnóstico tardio. Os resultados eram piores do que esperava. Histórias como a dela. Muitas. Quase sempre as mesmas. Mulheres. Mulheres sendo chamadas de histéricas, ansiosas, loucas. Homens, mandados embora com vitaminas. Pessoas sufocadas por uma doença silenciosa que destruía por dentro, enquanto eram desacreditadas por fora. Beatriz leu por horas. Absorvia cada relato como quem escuta ecos de si mesma. Ela não estava sozinha e, ao mesmo tempo, nunca se sentira tão só. A primeira picada no dedo não doeu na pele, doeu na alma. Beatriz segurou o aparelho com firmeza, mas por dentro tremia. O visor piscou. 185 miligramas por decilitro. Ainda alto, ainda longe do ideal, mas comparado aos 350 do dia do colapso, era um avanço. Uma pequena vitória. A casa havia se transformado. Júlia mergulhou com ela nesse novo mundo. Estudou, pesquisou, aprendeu a ler rótulos, contar carboidratos, identificar picos glicêmicos. Tornou-se guardiã do cardápio, especialista em legumes, caçadora de receitas sem açúcar. A geladeira virou território novo. Sumiram os refrigerantes, os pacotes coloridos, os molhos açucarados. Entraram os vegetais frescos, o cheiro das raízes, as cores das frutas certas. Beatriz, que nunca tivera tempo nem apetite para couve, aprendeu a gostar do amargo. Era como se o corpo estivesse descobrindo um novo idioma. A caminhada começou tímida. 5 minutos. Só isso. No primeiro dia, mal deu a volta no quarteirão. Precisou sentar no meio-fio. O suor escorria, o peito apertava. Mas voltou no dia seguinte. E no outro, 5 viraram 10. Depois 15. Os vizinhos passaram a cumprimentar. Alguns se juntaram. Dona Maria, do 302, uma senhora de voz rouca e chinelo arrastado, confessou um segredo. Também sou diabética, mija. Descobri há 10 anos, mas tive sorte. Descobriram cedo. Beatriz sorriu, mas não disse nada. Sorte. Aquela palavra ainda tinha um gosto estranho. As vitórias começaram a aparecer. Devagar. Dormir a noite toda. A primeira vez foi um susto. Acordou assustada, achando que algo estava errado. Mas era só descanso, de verdade. Conseguir ler o quadro sem forçar a vista. Sentir os pés, sem agulhadas, sem dormência. Coisas pequenas para o mundo, mas gigantes para quem quase perdeu tudo. 2 meses depois, voltou à escola. Os corredores pareciam outros. As paredes mais vivas. Os alunos a receberam com cartazes, abraços, lágrimas escondidas. A diretora pediu desculpas. Beatriz sorriu. Estava diferente. Não só por fora, ela voltou com uma missão. Começou a falar. Com colegas, com mães de alunos, com quem quisesse ouvir e mesmo com quem não queria. Falou dos sintomas, dos sinais, dos riscos. Descobriu que 3 colegas professoras tinham sintomas parecidos. Levou-as ao médico. Insistiu pelos exames certos. 2 foram diagnosticadas com pré-diabetes. A energia de Beatriz não era como antes, mas era suficiente, o peso estabilizou. As roupas voltaram a caber, os olhos a brilhar.
Aprendeu a viver com os limites, a ouvir o corpo, a não se envergonhar de medir a glicose na frente de alunos, na frente de quem fosse, porque agora ela sabia, se calar pode matar. 6 meses depois daquele colapso, Beatriz estava em pé, diante do 6º ano. Mesma sala, mesma aula de frações, mas tudo era diferente. As mãos firmes, os números no quadro, nítidos. A mente clara, Caio levantou a mão. Professora, a senhora tá bem mesmo? Ela sorriu. Um sorriso leve. Verdadeiro. Estou, Caio. Estou aprendendo a estar. Naquela noite pegou o celular. Gravou um vídeo. Sem maquiagem, sem roteiro, só ela. E a verdade, contou sua história. Com pausas. Com emoção, postou num grupo de professores. Depois num de mulheres acima dos 30. O retorno foi instantâneo. Meu Deus, tô passando por isso agora. Faz 2 anos que sinto os mesmos sintomas. Os médicos dizem que é psicológico. Ela respondeu uma a uma. Indicou o nome do endocrinologista. A lista de exames, os sinais. O que não se deve ignorar. O vídeo viralizou. 5.000 compartilhamentos na primeira semana. Convidaram-na para falar em escolas, postos de saúde, rádios locais. Beatriz virou referência. Não por títulos, mas por ter vivido. Por ter sentido na pele. E vencido. Júlia assistia tudo com olhos marejados. A senhora salvou vidas. Mãe, Beatriz abraçou a filha, forte, como quem segura o próprio passado, e ao mesmo tempo entrega o futuro. No consultório, na consulta de rotina, o endocrinologista mostrou os números. Glicemia controlada. Hemoglobina glicada em 6,5%. A senhora é minha paciente mais disciplinada. Ela agradeceu, sorriu, mas por dentro pensava em todas as outras. Mulheres e homens ainda presos no mesmo ciclo, ignorados, desacreditados, gastando o pouco que têm com respostas vazias, diagnósticos errados, olhares apressados. O diabetes tipo 2 quase a matou. Mas não foi a doença em si, foi o sistema, um sistema cego a pessoas, que só enxerga números. Ela sobreviveu. Não apenas para viver, mas para contar, para alertar, para romper o silêncio. E vai continuar contando, até que ninguém mais precise gritar para ser escutado. Talvez alguém que você conheça esteja passando por isso agora, sentindo os mesmos sintomas, ouvindo o mesmo "é só estresse", jogando dinheiro no vazio, esperando uma resposta. Talvez seja você. E talvez agora seja a hora de fazer diferente, de ouvir, de perguntar de novo, de não aceitar o silêncio como resposta, porque, às vezes, a diferença entre a vida e a morte é alguém que finalmente decide escutar.